Trazemos agora destaque internacional o primeiro pronunciamento desde o cessar-fogo do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele disse que o país teve uma grande vitória sobre os Estados Unidos e Israel. Sobre isso, a gente conversa com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, já, digamos, previsível, né? A tentativa do regime iraniano de tentar controlar a narrativa e evitar qualquer julgamento de fragilidade do regime. Sim, era esperado, Carol, mas continua sendo completamente falso. Eu vou ler aqui algumas coisas que o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, escreveu nas redes sociais. Ele primeiro disse que ele felicitava o Irã pela vitória sobre Israel, considerando que depois de 12 dias de conflitos com os israelenses, os iranianos teriam vencido essa guerra, esse conflito. Ele continua: os Estados Unidos só entraram na guerra porque sentiam que, se não fizessem isso, Israel seria completamente destruído. E continua ainda o líder supremo do Irã: os Estados Unidos não obtiveram nenhuma conquista com esta guerra. E ainda termina dizendo que a grande nação do Irã teve uma grande vitória sobre o regime sionista, que é como o governo iraniano se refere a Israel, e ainda diz o seguinte, que apesar de todo o barulho que foi feito ao redor do conflito e de todas as alegações, o regime sionista, Israel, como eles se referem, quase entrou em colapso e foi esmagado pelos golpes da República Islâmica. Isso está muito longe de ser verdade, Carol. O Irã foi bombardeado pelas forças de defesa de Israel em praticamente todos os alvos que os israelenses procuraram. Houve pouca defesa antiaérea do Irã, e quem lê essas mensagens poderia dizer que o Ayatollah Ali Khamenei está vivendo uma realidade própria, uma realidade paralela, mas não é bem assim. Por que ele faz esse tipo de declaração? Porque, obviamente, ele precisa justificar para a sua população o que aconteceu durante esse conflito. Precisa ainda reforçar a imagem do regime iraniano, que a gente precisa lembrar é uma ditadura, é uma teocracia. Eles vão usar, ao controlar toda a mídia no país, vão usar essas palavras para tentar vender justamente para o povo iraniano essa ideia de que o Irã resistiu, mais do que resistiu, teria vencido esse conflito. Isso está muito longe da realidade. Israel, de fato, também não venceu o conflito, também sofreu, infelizmente, muitos ataques, muita gente morta dos dois lados. Mas isso é uma estratégia do Irã, como você bem colocou, Carol, de tentar controlar a narrativa do que aconteceu. E não é para o resto do mundo, é para o povo iraniano. Por quê? Porque o regime está num momento de instabilidade. O regime sabe que depois desse conflito, e ele, que não era um regime popular, pode enfrentar eventualmente manifestações populares novamente contra a interpretação que o regime faz do Islã, contra a repressão com que eles usam contra o povo iraniano. Então é uma tentativa de controlar a narrativa dentro do Irã, reforçar a posição do regime e afastar eventuais possibilidades de manifestações contra o próprio Ayatollah. É uma medida que era esperada, como você disse, e é uma tentativa de controlar esse discurso internamente, porque no resto do mundo todo mundo sabe que o Irã sofreu muito com essa guerra.